Meu caro irmão e minha cara irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento nosso de oração, de agradecimento a Deus por tantos benefícios e graças que Deus nos concede, momento de louvar a Virgem Maria com a oração do Ângelus e também momento especial para nós refletirmos sobre a Palavra de Deus, procurando nos inspirar e deixar-nos iluminar pela Palavra de Deus, para que possamos assim viver bem esse tempo do Advento. Vamos então iniciar com a nossa oração mariana. Quero hoje agradecer a Deus com essa oração mariana por todos os inscritos no canal no YouTube. Graças a Deus hoje chegamos a 5.000 inscritos. Muito obrigado a você que se inscreveu no canal, que acompanha os conteúdos, que compartilha, assim ajudando também na evangelização. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva também, compartilhe, divulgue com seus amigos, seus familiares. O meu canal, só colocar no YouTube Padre Gaspar Pellegrini, que vai aparecer. Então rezo agradecendo por chegar aos 5.000 inscritos e rezo por todos os que estão inscritos no canal. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça. Nós vos suplicamos, a fim de que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos da sua paixão e morte, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. E que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Vamos agora ouvir as leituras desta quinta-feira, desta sexta-feira, da terceira semana do Advento. Primeira leitura no profeta Isaías, no capítulo 56. Isto diz o Senhor: cumpri o dever e praticai a justiça. Minha salvação está prestes a chegar, e minha justiça não tardará a manifestar-se. Feliz no homem que assim proceder e que nisso perseverar, observando o sábado sem o profanar, preservando suas mãos de fazer o mal. Não diga o estrangeiro que aderiu ao Senhor: por certo, o Senhor me excluirá de seu povo. Aos estrangeiros que aderem ao Senhor, prestando-lhe culto, honrando o nome do Senhor, servindo-o como servos seus, a todos os que observem o sábado e não o profanam, e aos que mantêm aliança comigo, a esses conduzirei ao meu santo monte, e os alegrarei em minha casa de oração. Aceitarei com agrado em meu altar seus holocaustos e vítimas, pois minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Diz o Senhor Deus, que reúne os dispersos de Israel. Ainda reunirei com eles outros, além dos que já estão reunidos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E agora vamos ouvir o Evangelho, hoje o Evangelho segundo São João, no capítulo 5, a partir do versículo 33.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar. E vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu a realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós temos hoje aqui dois pensamentos nessas duas leituras. Na primeira leitura, o pensamento, a mensagem que a igreja deseja passar-nos hoje através do profeta Isaías é que Deus vem para todos. Deus não exclui a ninguém. Aqui no livro de Isaías se fala dos estrangeiros. Quem eram os estrangeiros? Eram todos que não fossem do povo judeu, do povo de Deus do Antigo Testamento. Nós sabemos que Deus, através de Abraão, começou a preparar o seu povo. Deus prometeu a Abraão uma descendência. Lhe deu o filho Isaque. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó teve os 12 filhos, com os quais se formaram as 12 tribos de Israel. Israel e Jacó, a mesma pessoa. Então, os 12 filhos de Jacó é que deram origem na formação do povo de Deus. Então, no Antigo Testamento, o povo de Deus, até certo ponto, estava restrito a uma família, a família de Jacó, os descendentes de Abraão, a um território, primeiro passando por muitos lugares, depois foram para o Egito e depois são reconduzidos e são levados para a Terra Prometida, para a Terra Santa, como assim depois vai ser chamada. Portanto, um povo restrito a uma família e restrito a um território. Havia o território dos estrangeiros, alguns lugares onde nem sequer o povo de Deus podia passar, podia estar. Mas Jesus vem para ampliar isso. Mas mesmo antes da vinda de Jesus, o profeta Isaías já nos fala que Deus acolhe também os estrangeiros. Deus prepara o seu povo através dos descendentes de Abraão. Mas quando chega a plenitude dos tempos, o seu povo não vai estar mais restrito a uma família, a uma linhagem, digamos assim, ou a um território. O povo de Deus agora se estende a todos os países, a todas as raças. Não há mais estrangeiros para o povo de Deus. Todos podem fazer parte desse povo. Cristo vem exatamente para aquilo que era dividido, ele fazer um só. E incorporando-nos a ele, todos nós formamos o seu corpo e formamos o povo de Deus, que é o corpo místico de Cristo. E por isso que com Jesus se aplica muito mais o que Isaías fala no Antigo Testamento. Quando Isaías diz assim, Deus falando através de Isaías: Não diga o estrangeiro que aderiu ao Senhor, por certo o Senhor me excluirá de seu povo. Então, os estrangeiros pensavam assim: Deus não vai me aceitar porque eu não sou do seu povo. Eu não sou filho de Abraão pelo meu sangue. Eu não sou descendente de Jacó pelo meu sangue. Então o Senhor vai me excluir. E aí Deus fala: aos estrangeiros que aderem ao Senhor, vou pular uma parte, aos estrangeiros que aderem ao Senhor, que mantêm aliança comigo, a esses conduzirei ao meu santo monte e os alegrarei em minha casa de oração. Deus então fala que vai conduzir todos os estrangeiros ao seu monte. Que monte é esse? É o Monte Sião, é Jerusalém, que é uma figura da igreja. O Monte Sião também simboliza o próprio Cristo. Cristo é esse monte onde Deus se revela, se manifesta a nós, através de quem Deus nos dá a sua graça. Então Deus conduz todos para junto dele. E depois o próprio Deus diz assim: minha casa
será chamada casa de oração para todos os povos. Aqui a gente pode destacar os dois termos. Primeiro, que a casa de Deus é casa de oração, né? Mas não é uma casa de oração restrita mais a um povo, como era o templo de Jerusalém para o povo judeu. Agora não, a casa de oração por excelência é o próprio Cristo. Mas a casa de oração também é a igreja, destinada a todos os povos. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E Deus ainda insiste: ainda reunirei com eles outros, além dos que já estão reunidos. Isso se dá com Jesus. Jesus que vem para todos os povos, sem exceção, sem distinção. E aí nós passamos para o segundo pensamento, que é o Evangelho. O testemunho de Jesus. Jesus fala que João deu testemunho da verdade. Todas as vezes no Evangelho de São João Evangelista, todas as vezes que sai a palavra verdade, ela se refere ao próprio Jesus. Jesus é a verdade. Ele mesmo vai falar: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, quando Jesus fala que João Batista, deu testemunho da verdade, Jesus está dizendo que João deu testemunho dele. E Jesus fala que João era uma lâmpada que estava acesa a brilhar, mas era uma lâmpada passageira. Santo Agostinho diz que João era uma lâmpada, mas Cristo é a luz, né? A lâmpada que recebe a sua luz da própria luz que é Cristo. Ela recebe o seu brilho dessa luz que é Jesus. João era uma lâmpada, João era uma tocha, mas Cristo é a própria luz. Então João veio para, como diz o próprio Evangelho de São João Evangelista, eu estou falando João Evangelista para a gente distinguir os dois, não é? São João Evangelista diz: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Dar testemunho da luz, dar testemunho da verdade é a mesma coisa, é dar testemunho de Cristo. E grande foi o testemunho de João. Eis o Cordeiro de Deus, esse é aquele que vem depois de mim, mas que já existia antes de mim. Não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Esse era o testemunho de João. Eu vi o Espírito Santo descer sobre ele. Portanto, um testemunho da divindade do próprio Cristo. Cristo ungido pelo próprio Espírito Santo. Esse é o testemunho de João. Mas Jesus diz hoje: eu tenho um testemunho maior do que o de João. E antes Jesus fala: eu não dependo do testemunho de um ser humano, né? O testemunho de Cristo é maior. Jesus quis que João testemunhasse a respeito dele, mas ele fala: eu tenho um testemunho maior que o de João. E qual é o testemunho maior? O testemunho do próprio Pai. O Pai que disse: esse é meu filho amado, ouvi-o, né? Ouvi-o. E Jesus fala, né, esse testemunho é as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras de Cristo falam por ele. Jesus disse para os judeus: se vocês não acreditam em mim, acreditem nas minhas obras. Feliz quem pode falar isso, né? Feliz aquele que pode apontar a sua vida como testemunho. A coisa mais triste, e sobretudo para um pregador, para alguém que é uma referência, é quando se fala assim: vamos fazer o que ele diz, mas não vamos fazer o que ele faz. Foi exatamente o que Jesus falou dos fariseus: fazei o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque as obras deles não correspondiam às suas palavras. É a terrível incoerência quando a pessoa não pode falar: olhe para as minhas obras, que elas dão testemunhos de mim. Muitas vezes as obras podem testemunhar contra a pessoa. Por isso que muitas vezes a gente fala do contra-testemunho. O que é o contra-testemunho? Você professa uma fé e a vida diz o contrário, né? Como nós precisamos pedir muito a Deus a graça de sermos cristãos coerentes. Cristão coerente não é dentro da igreja, é do lado de fora, porque dentro da igreja, ali nós estamos professando a nossa fé, estamos rezando, estamos dizendo que cremos em Deus, que o amamos, mas a coerência da nossa vida cristã é no nosso dia a dia, é onde quer que você esteja, seja no seu trabalho,
seja nos seus momentos de lazer, de diversão, em qualquer lugar, você age segundo a sua fé. Você nunca guarda a sua fé na gaveta. Você não deixa a sua fé trancada na igreja. Não, ela te acompanha. A sua fé é a sua luz. Nós temos que viver de tal forma que nós possamos dizer até certo ponto o que Jesus fala. O testemunho meu são as minhas obras. Feliz quem pode falar isso. Você quer saber em que eu creio? Olhe para a minha vida. E seria muito triste quando a gente tivesse que dizer o contrário. Não olha para a minha vida não, que ela não corresponde à minha fé. Então Jesus fala desse testemunho do Pai. As obras que o Pai lhe concedeu realizar. Nós logo pensamos nos milagres de Cristo, nas curas, nas ressurreições. Sim, são obras que só Ele podia fazer, porque Ele age com o poder do Espírito. Mas não somente essas obras extraordinárias, mas também a vida de Cristo, a sua humildade, a sua mansidão, a sua vida de oração. Quantas vezes o Evangelho registra que Jesus passou a noite em oração com o Pai, né? Essas são as obras de Cristo. A sua mansidão, a sua capacidade de perdoar, a sua misericórdia, o seu ir até os pecadores para salvá-los, estas são as obras de Cristo. E elas dão testemunho de Cristo. Por isso, meditamos ontem, né, e antes de ontem também, quando os discípulos de João vão perguntar a Jesus se ele é o que deve vir, Jesus não fala, eu sou o que devo vir. Não, ele fala assim, digam a João que vocês viram e ouviram as obras de Cristo. Né? Que nós possamos testemunhar a Cristo com nossas obras. Como dizia, se não me engano, São Francisco de Sales, né? Ou de Assis, agora confesso que fiquei confuso, né? É preciso pregar sempre, e de vez em quando também com as palavras, né? Ou seja, a pregação vai muito além das palavras, a pregação tem que ser com a vida. Que Deus nos dê essa graça de testemunharmos a Cristo com a nossa vida e que nós possamos acolher o testemunho de João e muito mais, acolher o testemunho que o próprio Pai nos dá de Jesus, que nós o reconheçamos como nosso Salvador, como nossa luz, como aquele que devia vir e que veio para nos salvar. E que nenhum de nós se sinta excluído de Deus. Para Deus ninguém é estrangeiro. Para Deus ninguém é de fora. Todos somos de casa, porque todos somos seus filhos. Às vezes, uns filhos fujões, uns filhos desobedientes, rebeldes, mas sempre filhos. Nós podemos, infelizmente, nos afastar de Deus, de alguma forma abandonar a Deus, mas nós nunca poderemos tirar de nós a condição de filhos de Deus. Isso não está em nosso poder. Sempre seremos filhos de Deus, queiramos ou não. Mais ou menos como na parábola do filho pródigo, né? Quando o filho volta e ele fala assim para o pai, Pai, eu já não mereço ser chamado teu filho. Mas ele mesmo o chama de pai, porque está na sua essência, está no seu coração. Ele é filho. E o pai é pai, não tem como negar isso. E é assim que Deus nos trata. Ele nos trata como filhos. Para Deus ninguém é estrangeiro, ninguém é de fora. Como é bom você estar num lugar e quando você fala assim, eu estou me sentindo em casa. É assim que eu tenho que me sentir com Deus. É assim que eu preciso me sentir na igreja. Olha a importância da acolhida, do acolhimento dos irmãos que vão se aproximando, sentir em casa, sentir-se acolhido, porque para Deus ninguém é estrangeiro. Que Deus nos dê essa graça de experimentarmos em nossa vida o calor do seu aconchego de Pai, que nós nos sintamos sempre como filhos na presença de Deus e também da Virgem Maria que nos foi dada por mãe. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria.